E aí chegou em um momento em que a médica virou pra mim e falou assim: na semana passada teve uma menina que perdeu um bebê aqui e ela escolheu fazer a cesárea e ela perdeu o útero. Ela perdeu o útero e não vai mais poder ter filhos. A decisão é sua, mas a gente não indica você fazer uma cesárea. Aí naquele momento eu fiquei, meu Deus, não vou ter força, não vou ter força. Eu não vou conseguir, eu não consigo, gente. Eu tava muito fraca emocionalmente. Eu não queria passar por aquilo, sabe? Eu não queria sentir contração, eu não queria ver minha filha saindo de mim sem vida. Daquela forma, sabe? Eu não queria. E foi quando eu realmente decidi que seria uma cesárea. Essa médica, ela fez esse comentário, infelizmente, num momento totalmente delicado, assim, próprio, para que ela fizesse aquele comentário. Mas eu, mesmo assim, virei pra ela e falei: olha, eu não vou conseguir, eu não quero, eu quero uma cesárea. E aí foi quando minha mãe também chegou e falou: filha, eu preferia que você tivesse normal pela sua saúde, mas se você quer a cesárea, você vai ter a cesárea e Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. É isso que você quer? Eu falei: é isso que eu quero. Aí minha mãe falou: não, então agora vamos agilizar as coisas pra ela fazer a cesárea. Gente, era por volta de 7h pouca da noite. E aí foi quando a gente teve a notícia, através de um dos funcionários do Apivida, de que eu só poderia ter a cesárea, fazer a cesárea no outro dia, de 7 horas da manhã. Porque não tinha leito, né? Não tinha quarto disponível, não tinha obstetra pra fazer, não tinha. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou passar a noite aqui. E aí na hora eu fiquei muito chateada, porque eu podia estar correndo algum risco ali, né, com a Emanuele sem vida dentro de mim. Mas eles falaram que não tinha como fazer a cesárea, que eu ia fazer logo de manhã com equipe, iria chegar de manhã. E aí foi isso que aconteceu. Eu deveria ficar num quarto, não só pelo fato de eu pagar apartamento, mas pelo fato de eu estar com um bebê sem vida dentro de mim, o estado emocional e aquela barriga pesada. Quando minha mãe foi procurar saber com relação ao quarto, eles disseram que eu só iria pro quarto depois da cesárea no outro dia. E minha mãe ficou muito chateada com a situação, todos os familiares. Argumentamos bastante o porquê não tinha um quarto, disseram que estava lotado. Enfim, deixaram o Neto ficar comigo, né? Meus familiares tinham que ir embora, porque a sala que eu ia ficar e que eu ia dormir era uma sala de medicamento. Sabe aquelas salas de medicamento que as pessoas chegam, umas poltronas, né, pra você tomar soro, tomar algum medicamento? Pronto, foi uma sala dessa que a gente dormiu. E aí foi quando a gente ficou lá, nessa poltrona. Não podia ter muita gente lá dentro dessa sala de medicação. Então foi todo mundo embora. Ficamos eu e Neto ali, naquelas poltronas, pessoas chegando para receber medicamento e a gente ali totalmente tristes, né? Foi muito difícil essa noite, a gente não conseguiu dormir. Nossos familiares, quando estavam lá ainda, falando com algumas pessoas que estavam trabalhando lá, conseguiram um lençol, né, pra gente se cobrir. Tentamos dormir, na verdade, né? Porque a gente não conseguia. A gente não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu chorava bastante, nossa, chorava muito. E pra mim ali a vida não tinha mais sentido, sabe? Não tinha mais sentido sorrir, não tinha mais sentido nada. Não vou mentir pra vocês, infelizmente eu fiquei chateadíssima com algumas coisas que aconteceram no Hospital Vasco Lucena, que é do Apivida. Uma das coisas foi o fato de eu não ter ido pro quarto, pela situação que eu estava, passando por toda aquela situação emocionalmente, sem nenhum apoio psicológico, nenhum assistente social, nada. E a gente simplesmente, a gente tava em outro mundo, eu não sei explicar pra vocês, a ficha não cai de repente, sabe? Naquele momento a ficha não cai, eu e meu marido, a gente não sabia como agir, a gente não sabia o que fazer. Então assim, a gente ficou em choque, todo momento. A gente tava ali simplesmente abandonados, uma noite inteira, uma madrugada inteira, esperando às 7 horas da manhã do outro dia pra realizar a cesárea, né? Mas assim
assim foi, assim tinha que ser, não tinha o que fazer. Quando chegou 7 horas da manhã, a enfermeira me deu um kit para que eu tomasse banho e tudo mais. E aí eu tomei banho, botei a bata. Foi na hora que eu fui pra maca, pra ir pra sala de cirurgia. Eu lembro, gente, que tinha uma moça, né, uma médica, jovem também, que pegou a maca e disse, deixa que eu levo, né, pra equipe. Ela pegou essa maca, mas ela pegou essa maca, gente, com tanta arrogância, com tanta ignorância. Eu tava na maca e meu marido não viu isso, porque ele subia depois, sabe, pra sala de cirurgia. Chamaram ele pra assinar uns documentos de óbito, umas coisas. Disseram que depois levariam ele lá pra cima, então eu fui sozinha com essa médica da maca. E ela foi super, super, super grossa. Ela pegou a maca assim, bem rápido, sabe? Pelos corredores. E saiu batendo assim nas paredes. A maca, gente. Aquela cama. Batia nas paredes. Batia no elevador, sabe? E aí eu, meu Deus, moça, eu tô com medo de cair, eu falava, né? E ela dizia assim, minha filha, se segure aí que eu não sou maqueira, não. Eu tô fazendo um favor aqui. Foi o que eu ouvi dessa mulher. Se segure aí, me desculpe, viu? Porque eu não sou maqueira, eu tô aqui fazendo um favor. Foi quando a gente parou em um determinado andar e esse maqueiro subiu. E aí foi quando o maqueiro me levou, foi quando a gente foi pra sala de cirurgia. E a equipe que tava lá era uma equipe que tava conversando bastante entre si, eles estavam conversando bastante. E aí a obstetra se apresentou o anestesista, que era muito jovem, muito gente boa. A obstetra também conversou comigo, viu na ficha, né, que Emanuele não tinha vida. E falou meus sentimentos, você é muito nova, Deus sabe o que faz, né? Sempre aquelas frases na intenção de confortar a gente. Tinha muito medo da hack, muito. Fiquei conversando com o anestesista e ele, um rapaz muito educado, e falou pra não ter medo, que não ia doer nada. E ele falou o seguinte, ele disse, olha, como o seu bebê tá sem vida, você tem a opção de ser sedada. Você quer? Eu falei que queria. Eu na hora optei que eu queria receber essa sedação porque eu tava muito abalada, eu não queria ver naquele momento, eu não queria ver minha filha morta. Então, acho que lá no fundo eu não queria aceitar o que estava acontecendo. Ele falou, eu só posso colocar você para dormir depois da hack, porque na hack eu vou precisar que você me diga se tá sentindo a perna, se não tá. E aí eu vou precisar me comunicar com você, saber se você tá sentindo, se ficou dormente. Então, depois da hack, a gente vai colocar a sedação e você vai dormir. Seu marido vai assistir, eu falei que ia, e aí Neto decidiu assistir, né? Entrou na sala, falou comigo, e aí eu lembro que ele, a todo momento, foi muito forte. Ele foi a pessoa que segurou na minha mão, que disse, a gente tá junto, a gente vai passar por isso. E eu só dizia que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir. E ele dizia, a gente vai conseguir, a gente vai passar por isso. Deus sabe o que faz. Deus dá a vida, Deus tira a vida, Ele que é o dono. São propósitos dele, e a gente vai passar por isso e vai ficar tudo bem. E a gente vai conseguir. E aí ele optou por assistir a cirurgia, foi uma opção dele, e aí eu olhei pra ele e falei, é isso mesmo que você quer? Ele falou, eu quero. E eu simplesmente virei pra ele e falei, então, já que você vai estar na sala e vai assistir tudo, eu quero que você veja ela com todos os detalhes e me conte como ela era. E naquele momento, gente, eu nem pedi pra bater foto da minha filha, assim. Eu fiquei tão abalada com tudo que aconteceu que eu não pensei nisso. Que depois eu ia querer conhecer minha filha. Eu não pensei que depois eu ia querer conhecer os traços dela, sabe? Eu não pensei que depois eu ia querer ter tocado nela. Não pensei que depois eu ia querer ter pego ela no braço, sabe? Ter sentido ela, ter tido esse contato, esse momento. Eu não sabia que isso seria importante pra mim. Não tinha essa noção. Eu não tive ninguém perto de mim que perdeu um bebê assim, com a gestação já no final. Engraçado que eu sempre falava assim, eu descobri que alguém tinha perdido, né? Eu comentava assim, meu Deus, que isso nunca aconteça comigo, porque eu não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou ser forte que nem aquela mulher. Naquele momento ali, eu simplesmente, gente, eu não tava em mim. Então eu optei por dormir, optei por não ver nada. E em nenhum momento eu falei pro meu marido assim, tira uma foto dela. Eu não falei. Ele
e o meu cunhado que tiveram a atitude de bater foto dela. Mas eu não pensei nisso na hora. E aí foi quando eu apaguei, né? E o meu esposo assistiu toda a cesárea. E depois, quando a gente tava junto, ele me contou o seguinte fato que mudou todos os meus pensamentos ali sobre o motivo pelo qual a Emanuele morreu, né? Ele me contou que quando a obstetra tirou a Emanuele tinha para mais de 5 circulares de cordão. A médica, quando tirou a Emanuele, se assustou e falou: pai, venha cá ver. E meu esposo disse que quando colocou assim a cabeça, ela tava toda enrolada, gente, toda enrolada. E aí a médica tirou, né? Foi tirando. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, tá toda enrolada. E aí quando chegou na 5ª, meu marido disse que se afastou assim, que ficou muito aflito com aquilo que ele tava vendo. Ele falou que não contou mais quantas voltas tinha. E aí a médica comentou, né? Disse: eu nunca vi um bebê se enrolar tanto desse jeito. E aí depois ele me contou e disse que inclusive o pescoço dela tava bem fininho, pelo fato de estar essas circulares, o pescoço tava bem fininho. E aí foi quando a médica começou a instruir ele do que ele iria fazer a partir daquele momento. Tem que levar o corpo pro SVO, tem um monte de coisa. E ele foi resolver tudo que tinha pra resolver. E eu saí daquela sala de cirurgia e fiquei por muitas horas apagada, né? Eu tava sedada, então minha cirurgia acho que aconteceu por volta de 8 horas e eu acho que horas depois eu devo ter acordado. Quando eu acordei da cesárea, eu acordei numa sala que é tipo uma sala de recuperação, alguma coisa assim. Eu tava ligada numa máquina que tava passando os meus batimentos, né? Eu tava toda conectada com a máquina, tava com acesso a um soro e tava numa sala abandonada. Olhei para o lado e vi que tinha uma outra paciente, né? E, gente, ali naquela sala eu fiquei por muitas horas. Muitas horas. Eu e essa paciente, a gente ouvia as pessoas passando, né? A gente ouvia os funcionários conversando. E a gente tentava gritar, a gente não tinha muita força, estávamos com muita dor. E aí a gente tentava gritar para ver se alguém vinha e ninguém vinha. A realidade foi essa. Ficamos muitas horas, gente, muitas horas abandonadas lá. Eu estava com muita vontade de fazer xixi e não aparecia ninguém. E a gente tava com muito frio, tinha um ar-condicionado em cima da gente. Nós, infelizmente, passamos por essa situação. Eu não vou mentir pra vocês, foi muito frustrante. Eu queria saber de onde é que tava o corpo da minha filha, onde é que tava meu marido, onde é que tava minha família, onde é que tava minhas coisas, eu não sabia de nada, sabe? E aí, muitas horas depois, apareceu um enfermeiro e falou: ô, gente, vocês estão aqui? Falei: moço, pelo amor de Deus, a gente tá com muito frio. Aí ele falou que não podia desligar o ar, mas que ia pegar cobertor. Eu disse: moço, faz muitas horas que a gente tá aqui. Eu quero muito saber do meu esposo, da minha mãe, dos meus familiares. Ele disse que ia ligar pra saber, né? O que é que tava acontecendo, por que a gente não tinha ido pro quarto ainda. Gente, quando eu me dei conta da hora que eu fui pro quarto, é que eu vim entender quantas horas eu passei naquela sala. Eu fui pro quarto, gente, era 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, gente, eu passei um dia inteiro abandonada. Eles ligavam e diziam que o quarto tava arrumando. E nunca ficava pronto esse quarto. E aí, graças a Deus, chegou o momento de eu ir pro quarto. E quando eu cheguei no quarto, estavam muitas pessoas especiais da minha vida. E estavam ali pra me dar força, mesmo sabendo que num momento como esse a gente não quer ver ninguém, mas eu acho que foi necessário eles estarem ali. Eles me passaram muita força, realmente foi muito importante. As palavras que eu ouvi ali naquele quarto, daquelas pessoas, foi um momento realmente difícil, mas um momento necessário. E por algumas horas as pessoas ficaram ali, mas logo depois tiveram que ir embora e ficamos eu e meu esposo. A noite foi bem difícil e passamos o domingo também lá e eu tive alta na segunda de manhã. E aí, quando meu marido voltou dos compromissos, ele me contou que levou o corpinho dela pro SVO e que abriram lá e que a minha filha era perfeita. Não tinha nenhuma malformação,
Não tinha nada, gente. Inclusive, eu nem contei pra vocês, mas quando minha mãe perguntou, né, meu Deus, o que foi que aconteceu com a minha neta? O que é que houve? E uma delas, que nem me conhecia, que nem tinha visto nada, falou assim, acredito que foi malformação. Não, não foi malformação, minha filha não tinha. Não teria problemas se ela tivesse, mas ela não tinha. A gente acredita que foi uma fatalidade, né? No laudo do SVO saiu que a causa-morte foi anoxia, que é falta de oxigênio, ausência de oxigênio, alguma coisa assim. Acreditamos que o líquido não teve a ver com essas circulares e que o real motivo foi a questão do oxigênio, porque tinham muitas voltas no pescoço dela e o pescoço dela estava muito fininho. Então realmente foi algo muito curioso, assim, que nos fez descartar, né, essa possibilidade de ter sido uma diabetes gestacional, de ter sido alguma outra coisa, sabe? Eu recebi flores, eu recebi muitas cartinhas, eu recebi muito carinho. A gente se sentiu muito acolhido, eu e meu esposo, com relação aos nossos amigos, as pessoas que não nos conheciam também, e a nossa família, assim, nos acolheu de forma tremenda. Na outra semana já começou a pandemia, já começou o isolamento social, tivemos que nos isolar, eu tinha passado por uma cesárea, minha mãe é da área de saúde, então ficamos muito carentes ainda de abraços, de carinho, de visitas. Tinha muita gente que queríamos ter visto e não conseguimos. E são nessas horas que não nos resta outra alternativa a não ser forte. Lá naquela maternidade eu passei momentos muito difíceis. Ver aquelas mães ali naqueles corredores com seus bebês, felizes, né? Aquelas famílias indo visitar, super felizes. Isso porque eu tava num quarto sozinha. Eu fico imaginando aquelas mães que tem que dividir quarto e ver aquela cena ali. Deve ser muito difícil. Foi muito difícil pra mim, porque eu tinha que caminhar pelos corredores por conta da cesárea, né? Então eu via tudo aquilo, eu via toda aquela movimentação, todo mundo muito feliz e eu ali sem meu bebê. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, assim, o meu plano é uma vida. Eu passei, sim, por situações muito difíceis ali dentro, em termos de acolhimento, em termos de empatia mesmo com o paciente, mas eu não fiz nenhum tipo de reclamação, eu não decidi fazer nada. Eu acho que a gente dá o que a gente tem no coração, cada um é o que quer ser. Naquele momento ali eu realmente precisei de um amparo, de uma palavra e tive muito pouco disso, sabe? Cada enfermeira que entrava perguntava pelo bebê. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Tá na UTI? E aí eu tinha que repetir a história por várias vezes. Essa foi até uma das situações que foi muito difícil. De ter que estar repetindo a história porque não tinha uma sinalização ali, não tinha nada que deixasse aquela pessoa, antes de entrar, saber que tinha uma mãe em luto ali. Eu acho que os hospitais, eles poderiam trabalhar isso da melhor forma, sabe? Se preparar melhor para receber as mães que vão dar à luz aos seus bebês, mas as mães também que estão perdendo. Não só uma perda gestacional tardia, como também um aborto espontâneo, que tem índices altíssimos. A gente sabe que 50% das gestações, infelizmente, são interrompidas. Então, assim, é preciso ter mais carinho, ter mais afeto, sabe? São muitos pontos, assim, que eu poderia falar. A gente se sente como se fosse assim, tá com um bebê morto, então não é prioridade pra gente. Esse foi o sentimento que eu tive, tá, gente? Dizendo que o hospital teve esse pensamento, mas foi o sentimento que eu tive. Pra finalizar esse vídeo, que eu sei que ele vai ficar muito longo, eu queria dizer que, mesmo tendo sido um momento muito difícil, ser mãe de Emanuele foi incrível. Foi o melhor presente que Deus poderia me dar. Eu agradeço a Deus por ter amado Emanuele. Eu agradeço a Deus por todos os momentos que tivemos juntas. Foi um tempo curto, mas foi o tempo que ela precisava. Foi o tempo necessário para ela. E eu e o pai dela a amamos com toda a intensidade, com todo o amor. Eu agradeço a Deus porque foi uma grande oportunidade de aprendizado para mim. Quem passa por uma perda tão significativa como essa, não sai dela a mesma pessoa. O sentimento que eu tenho hoje é de que eu queria muito ter visto minha filha
ter tocado minha filha, ter pego ela no braço. Infelizmente eu não tive apoio psicológico para isso, eu não tive incentivo para isso, porque ninguém sabia lidar com aquela situação, ninguém sabia o quão importante era esse momento para mim, ter vivenciado isso. Então eu não tive essa oportunidade, mas meu esposo e o meu cunhado me deram um grande presente, que foi a foto de Emanuele. Pude conhecer cada traço dela com as fotografias que eles tiraram. Emanuele era uma menina linda, nunca vou esquecer cada traço daquele rosto. Passei muitos meses calada, mas vim de coração aberto contar essa história para vocês, para que outras mães vejam, né, esse depoimento e se fortaleçam e saibam que nós não estamos sozinhas. Saibam que Deus é amor, que Ele é justo, que Ele vai nos honrar muito, que nós vamos ter muitos momentos felizes, que a nossa vida, ela tem altos e baixos, né? Ela não é uma linha reta. A gente tem que levar isso como aprendizado e levar os nossos filhos, os nossos bebês em nossos corações. A perda de um filho é algo insuperável, não se deixa para trás. A existência desse filho é muito visceral, é sua produção, é o seu corpo fora de você. Então, por isso é tão difícil o luto materno, mas hoje eu me sinto bem melhor para falar sobre isso. Eu sinto que eu entendo bem mais tudo que aconteceu. Eu precisava do meu momento, eu precisava de alguns meses comigo, fazendo minha terapia, que foi o que me ajudou muito, cuidando de mim, do meu casamento, do meu esposo, que no momento que tudo aconteceu não teve nenhum amparo e ele estava ali me dando muita força. E a gente se uniu muito, e se tem uma pessoa que eu admiro ainda mais é o meu esposo. Se tem algo que se fortaleceu ainda mais foi o meu casamento. Então eu tento me agarrar nessas coisas, sabe? Em tudo de bom que a Emanuele me trouxe. A Emanuele me deixou uma mulher muito mais forte. A Emanuele fortaleceu ainda mais minha fé. Quando eu imaginava que a minha fé era grande, agora ela é 10 vezes mais. A Emanuele me trouxe muito aprendizado de que a gente não tem o controle da vida. Tudo pode acontecer a qualquer momento, e de que a gente tem que amar o próximo, amar as pessoas como se fosse o último dia. E para as mães de anjo eu queria dizer que a sociedade vai cobrar que você esteja bem. As pessoas vão cobrar que você pare de chorar, que você pare de falar, que você pare de lembrar. Mas obedeça o seu coração. Faça o que fizer bem pra você. Se falar do seu filho te faz bem, fale do seu filho. E se guardar as coisas dele te faz bem, guarde as coisas dele. Se doar todas as coisas te faz bem, doe. Faça o que você se sentir bem. Não vá pela cabeça de ninguém, pela opinião de ninguém. Porque as pessoas, elas nunca estão satisfeitas. Eu recebi mensagens difíceis também, apesar de serem poucas, mas foram mensagens que me magoaram, que perguntaram o que eu ia fazer com as coisas da minha filha, que pediram, de pessoas que nunca se importaram comigo, nunca quiseram saber como eu estava, mas graças a Deus 95% das mensagens foram de muito amor, e são essas que eu guardo e que eu tenho aqui na minha mente, no meu coração, e que eu vou guardar sempre com muito carinho. Emanuele tem um pertencimento a mim, ao meu esposo e à minha família por toda a vida. Ela vai ser sempre a nossa primogênita, ela vai ser sempre muito amada. Eu sempre vou amar falar da minha filha. Cada canto que eu olhar desse apartamento, de onde eu estiver, eu vou sentir falta dela. Vou ter que aprender a conviver com isso, com essa saudade, e levar ela comigo por onde quer que eu for. Tem uma frase que eu li, uma frase muito especial que eu li, que fala o seguinte, né? Que quem mora no nosso coração nunca morre. Então, essa é a frase que eu quero levar, sabe? Ela tá viva no meu coração. Muito obrigada pra você que assistiu até o final. Obrigada por todas as mensagens, por tudo, por todo o carinho. Eu tô voltando aos pouquinhos a gravar os vídeos, tô voltando a fazer os meus trabalhos. Então aproveita, se inscreve aqui nesse canal. Vou trazer bastante conteúdo de luto materno, bastante coisa relacionada à saúde, à maternidade, hábitos saudáveis. Já é o trabalho que eu venho fazendo, que eu vinha fazendo no Vivendo Bem. Se inscreve, compartilha o vídeo e se aproxima mais, pra gente poder ficar junto e seguir aí junto, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada por tudo.